Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história pra contar. E a minha convidada de hoje, ela veio, gente, de Vila Valqueires, no Rio, pra contar pra gente, né, sobre um projeto relacionado à educação. A Bia, ela é professora e ela fez esse projeto para resgatar as crianças que tiveram o aprendizado defasado pós esse período horrível que nós tivemos, que foi a pandemia. Então vamos conversar sobre isso, sobre educação, sobre representatividade com a Bia. Roda a vinheta e vem comigo. Bia, bem-vindo a Quem Pode Pode. Muito obrigado por você estar aqui. Já vou pedir para quem não está inscrito no canal se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like. Bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo até Araruama conversar comigo. Prazer. Muito obrigada. Bom, vim pra cá, né, porque valia a pena. Que bom, obrigada. Tô fazendo uma viagem também por aqui, aproveitar para conhecer, que eu tô de férias. E sobre o projeto, né, que eu comecei a fazer com as crianças, eu sou professora. Antes de você me contar, só te dar um presente rapidinho, sem te cortar, desculpa. Que é uma caneca que a gente sempre dá para os nossos convidados. Tá com água, cuidado. Gente, muito fofo. Muito obrigada, adorei. E me conta assim, só um pouquinho pra gente conhecer você. Né? Quem é a Bia? Você é professora? Sou professora, já tem mais de 6 anos. Assim, na realidade, né, eu comecei a dar aula particular em 2016, mais ou menos. E eu sempre gostei da área de educação, mesmo não fazendo faculdade na época e tudo mais. Dava aula particular por dar, né? Sim. Essa coisa de explicadora, na verdade, que antigamente era o que mais existia. Hoje em dia é professor particular. E aí, com o tempo, eu gostei da área, me identifiquei, fiz a faculdade e tudo mais. E aí também me formei em inglês na época, então juntei o útil ao agradável. Você fez faculdade de pedagogia? De letras. De letras, Português e literatura. E aí eu fiz cursos de inglês também por fora, que aí juntei o útil ao agradável e também dava aula de inglês. E aí, com o tempo, fui crescendo na área, trabalhei em escola. Hoje em dia eu dou aula em uma escola particular e dou aula particular também para alfabetização, porque trabalhei no Kumon, que me deu uma experiência assim, muito grande, né, nessa parte, nesse segmento em específico. Por mais que não fosse a minha área, mas eu fiquei nesse segmento, deu muito certo. Para quem não sabe, o que é o Kumon? O Kumon é um método japonês de ensino, é um método individualizado que tem como objetivo principal tornar o aluno autodidata, ou seja, ele aprender com ele mesmo, né? Por ele mesmo. E, assim, dá super certo. Não tem idade, a gente fala que não tem idade, você pode começar pequeno mesmo. Começou a falar, já pode entrar no Kumon. A gente tem essa abordagem. E é para todas as idades, tanto é que pessoas idosas também fazem Kumon. Kumon de inglês, de matemática, de português. Tem o de japonês também, mas onde eu trabalhava não tinha. Mas, assim, dá muito certo, né? Porque trabalha na matemática, trabalha com raciocínio lógico, agilidade de cálculo mental. No português, com interpretação textual. No inglês, né? Não só com a pronúncia, mas também com a capacidade de ler textos, né? Originários e tudo mais. Então, assim, vale muito a pena, né? Independentemente do seu objetivo, também você consegue ganhar disciplina, autonomia, postura. É todo um contexto. Concentração. Então, assim, eu fiquei nesse segmento com essas crianças e deu muito certo. E é um tratamento bem, assim, específico, né? Específico. Você ficou bem nessa situação de um aluno. Sim. Que, assim, é um método individualizado, né? Então, eu ficava ali, independentemente de, eu tenho 3 alunos dessa área, mas eu ficava ali porque cada aluno tinha uma necessidade diferente. Certo. Então, querendo ou não, acaba sendo individualizado mesmo. E aí, com o tempo, eu trabalhei lá em torno de 5 anos, mais ou menos. Depois eu saí e eu quis investir no meu trabalho mesmo de aula particular. E eu pensei, bom, eu quero juntar o útil ao agradável também agora comigo mesma, né? Ter o meu próprio empreendimento, digamos, né? Voltado para a educação. E aí, por que eu quis fazer isso? Eu não tinha página profissional no Instagram nem nada. Era algo assim, mesmo de boca, de gente que me conhecia. E aí, com o tempo, com a pandemia vindo, a gente tinha que trabalhar, né, de frente para as câmeras, dar aula, né, de casa, trabalhar home office. E como eu sempre, assim, fui muito comunicativa, mas eu não tinha essa questão de me apresentar, né, em frente às câmeras.
acabei tendo que ter por conta do trabalho que me pedia isso. E aí eu ganhei experiência e facilidade, né? Porque eu sou muito comunicativa, adoro falar. Então, fiz a minha página, pensei, bom, acho que por que não, né? Vou tentar. E eu também queria ganhar uma visibilidade em cima disso, porque a gente sabe que a educação é uma área que não é tão valorizada como a gente gostaria que fosse, né? Então, eu queria dar uma visibilidade maior para essa área em si. E aí fiz a página, fui postando o meu trabalho, né? Postando um pouco de quem eu era. E calhou de eu ter oportunidade de conseguir alunos que precisavam desse resgate, né, pós-pandemia. Alunos pequenos, são 3 irmãos, e eles estavam passando por esse processo da alfabetização e estavam com muita dificuldade, porque foram os anos da pandemia, onde eles estavam ali aprendendo a ler, aprendendo a escrever. E quando passou esse período, eles ficaram muito defasados. Porque, assim, a alfabetização em casa é algo que, assim, imagina você ser alfabetizado online, né? Isso. Assim, à distância. Se presencialmente já é difícil, imagina online. E eles tiveram essa dificuldade, porque foram 2 anos desse processo de alfabetização que não acabou sendo concretizado, né? Acabou não se consolidando da maneira devida. E aí fui procurada, porque eu também já conhecia a família e tudo mais, né? Já era assim, a gente já conhecia há muito tempo, desde a época da igreja, quando eu frequentava a igreja deles e tal. E eu já tinha dado aula para a avó deles. São 3 irmãos que são netos dessa pessoa em específico. E ela lembrou de mim. Aí eu falei, eu vou adorar, porque eu já queria começar esse projeto, né, de resgate pós-pandemia. Você já tinha isso na sua mente? Já tinha esse projeto, mas assim, precisava de aluno para entrar, né? Mas você sentiu essa necessidade por conta dos seus alunos que você já dava aula na escola? Também. Eu percebi por conta deles que apresentava essa dificuldade na leitura. Antes da pandemia, né? Você conseguia perceber que estava sendo um processo que estava conseguindo dar certo. Ali, o processo da alfabetização é diferente do letramento, que muita gente não entende. O que seria a alfabetização e o letramento? A alfabetização é o processo que a criança está começando a decodificar as palavras, né? Porque para elas são símbolos, elas não conhecem, não sabem o que é aquilo ali na frente delas. E o letramento é quando você já sabe como usar as palavras, é a manipulação das palavras. Ou seja, a alfabetização é você vendo ali, mas você não está lendo. Porque ver é diferente de ler. Sim. E o letramento é quando você já tem conhecimento daquilo que você está vendo. E nesse processo, eles não estavam conseguindo decodificar. Então, assim, que é o processo inicial da alfabetização, né? Porque você muita gente acha que a alfabetização, a criança já tem que sair lendo perfeitamente. Não, a alfabetização é o processo inicial. Mas quando a criança já sabe ler, já sabe usar as palavras, aí a gente pode dizer que ela é letrada. Entendi. Entendeu? E aí você sentia que seus alunos eles estavam tendo essa dificuldade. Sim. No letramento. Sim, exatamente. E aí foi quando eu pensei, bom, vou precisar focar mais nisso daqui, já que eu tenho essa experiência, né? Eu ganhei essa experiência, vou focar nisso e vou trabalhar em cima disso com os alunos particulares. Vou criar esse projeto. Vou criar esse projeto. E assim, claro que, vamos lá, depende também muito do aluno. Porque, assim, por exemplo, eu tenho, assim, na época quando eu trabalhava, né, no curso, com essa parte, tinham pais que vinham com muita pressa, de, meu filho não tá lendo, porque ele já tem tal idade, deve ter algum problema, deve ter alguma coisa ali interna. Muitas das vezes não. Assim, é uma questão mesmo de virada de chave, sabe? Do processo, né? Do processo, exatamente. Então, assim, você comparar, não tem como. Assim, você tem que saber que cada um tem seu tempo. O meu tempo não é igual ao seu. Então, assim, é claro que tem crianças que têm uma dificuldade, né? Às vezes tem transtorno, mas isso daí é um caso à parte, entendeu? Na parte mesmo, levando, né, a parte natural da criança, o processo natural é esse. Vai depender do tempo que a chave dela vai virar. E aí, quando vira, é direto, né? Quando ela consegue perceber ali que ela já está começando a iniciar aquele processo, ela está conseguindo decodificar e ela também está gostando daquilo, porque também junta com o fato de você gostar, porque leitura é uma coisa cansativa. Nem todo mundo tem aquela disposição. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? E aí,
Quando eu comecei com eles esse processo, no início foi muito complicado, porque, né, pós-pandemia, 2 anos ali aprendendo a ler de casa, deu uma defasagem, né? Assim, era uma dificuldade que eles tinham que era totalmente inerente a eles, pelo fato também da idade, que eram muito novos, pelo fato da distância, né? Porque assim, não tinha ali aquele contato do professor com o aluno. Os exercícios não eram os mesmos, né? Porque uma coisa é você estar ali participando presencialmente. Outra coisa, o professor está ali, mas não sabe se o aluno realmente está entendendo, se ele está fazendo exercício, está acompanhando. Não tem como você ter esse controle, Sim. né? E ali, eu com eles tinha como controlar, tinha como dar esse suporte. E deu muito certo. Assim, cerca de uns 2, 3 meses mais ou menos, eles já apresentavam resultados assim significantes. De quando eles começaram e depois, né, desse período, quando eles já estavam acostumados comigo, ia naquele ritmo mesmo, aquela batida de leitura em voz alta, ditado, que ajuda muito, né? Assim, foi um resultado que eu também não estava esperando que fosse tão rápido. Mas, como eu falei, eles já tinham também essa predisposição. Eles gostam de ler, né? Eles têm essa curiosidade. Os pais também, né? Entravam com uma parceria bem legal, porque é um conjunto nosso dos professores com os pais também, né? Uma parceria. E deu muito certo. Então, assim, hoje em dia eu não estou mais com eles, por causa dos horários que não batiam. Mas até hoje eu tenho contato com a mãe deles e ela fala que, assim, eles estão, cara, alavancando, sabe? Você chegou a levar esse projeto para a escola? Não consegui levar para a escola ainda. Na escola eu dou aula, mas eu não tenho esse projeto lá. Lá eu atuo mesmo como professora. Mas, assim, é uma coisa que eu penso, né, em, de repente, tentar implementar. E qual foi a maior dificuldade que os professores enfrentaram com as crianças na pandemia? Assim, eu acho que é muito pela questão não da manutenção, da continuação de um conteúdo. Porque, por exemplo, assim, levando para a área da língua portuguesa, né, que é a minha, cada série, cada segmento tem um conteúdo específico, só que é tudo interligado, é uma sequência. Então, por exemplo, suponhamos, a galera que hoje está no 3º ano do ensino médio, ficou 2 anos aí defasado. 1º e 2º ano ficaram tendo aula online. Quando chegar no 3º ano, que é para vestibular, na realidade não tem matéria nova. É revisão de todo o ensino médio, né? Isso. E aí, como é que você sabe que aquele aluno tá com aquilo sedimentado se ele fez o 1º e 2º ano em casa? Quando chega no ano do vestibular, qual é a garantia que você tem de que aquele aluno realmente conseguiu consolidar aquelas matérias? E são matérias que, assim, são essenciais, né? Que vão ser cobradas no ano do vestibular. Então, assim, nessa parte em específico, é muita dificuldade que a gente tem, né, de conseguir. E é uma coisa que, assim, como é que a gente vai ter esse resgate, sendo que em 1 ano, pegar 2 anos ali e conseguir colocar, entendeu, assim, diluir em 1. Não tem como. A gente tem que continuar mantendo. Mesma coisa com a parte da alfabetização, né, que é, assim, é crucial na fase de qualquer pessoa, né, assim, é onde começa a ler, onde começa a escrever. Se a criança ficou aquele período em casa estudando, né, quando ela chegar no 6º ano, que é o antigo 5º ano, né? Como que ela vai dar continuidade àquilo? Assim, e você consegue perceber essa defasagem mesmo, ela é muito explícita na hora que o aluno lê, na hora que o aluno escreve, sabe? O esquecimento, né? A dificuldade que ele tem de escrever tal palavra, ou a dificuldade que ele tem de ler determinado texto, para muito durante o texto, não respeita as pontuações, escrita, né, fazer uma produção discursiva, parte da redação. Assim, acabou, infelizmente, sendo impactada negativamente pela pandemia. Entendi. Entendeu? E aí você, hoje em dia, você tem esse projeto, você tem muitos alunos. Eu tenho alunos particulares. Hoje em dia... Que você atua nessa situação. Sim, eu também tenho uma aluna que ela também faz, né, aula de português, que é aluna particular. E eu estou trabalhando muito com ela agora em cima de leitura, em voz alta. Porque ela não gosta de ler. E aí é um outro problema. E quais são os pontos que você... Assim, o que você faz lá no projeto? Eu trabalho com leitura em voz alta, né? Pego livros. Com esses alunos que eu tinha, até esqueci de mencionar esse detalhe, esses 3 irmãos, eu quis fazer uma coisa diferente porque eles são 3 irmãos negros. E eu queria muito trabalhar em cima do protagonismo negro. Então, o que eu fazia? Eu procurava pegar textos, né, livros,
que tinham como foco o protagonismo negro, personagens negros, para eles conseguirem se enxergar ali. Ah, que legal. Nas folhas de exercício, eu colocava personagens negros, para eles conseguirem se sentir parte daquele todo, né? Se sentirem representados. E como essa aluna agora que eu trabalho muito com a leitura em voz alta, trabalho muito com ditado porque ela tem essa dificuldade. Mas por que a leitura em voz alta? Qual o benefício? A leitura em voz alta, ela trabalha a sua concentração. Porque, por exemplo, você consegue perceber, assim, numa leitura, né? Se você está pronunciando, se você está lendo errado, a partir do momento que você começa a falar e começa a se escutar. Entendi. E aí você pensa, opa, peraí, não é assim que lê. Ou, não estou pronunciando certo. Isso eu aprendi até mesmo no Kumon. A gente tem esse método de que você aprende quando você se escuta. É bem interessante. E realmente dá muito certo. Então, assim, pelo menos com meus alunos, né, até hoje tem dado muito certo. E aí, com ela, eu tenho feito isso. Eu trabalho muito em voz alta porque ela tem TDAH. Então, a questão da concentração fica bastante, né, comprometida. E trabalhando em cima da leitura em voz alta, ela consegue perceber, ela consegue se concentrar e prestar atenção no que está fazendo. Caramba, aí você faz mais o quê? Além da leitura em voz alta? Eu faço também a parte da escrita, de ditado, trabalho também em cima da rotina com ela, porque assim, cada aluno, né, eu tenho uma especificidade. Com ela, tá. como eu tenho também essa experiência do Kumon com a educação inclusiva, e ela tem essa deficiência intelectual, eu trabalho também em cima de postura, em cima da rotina. Por exemplo, hoje ela está muito estressada, não consegue lidar com as emoções, né? Também ela é muito novinha, então eu trabalho a parte da respiração. Vamos lá, antes da gente continuar a próxima parte da matéria, você vai respirar fundo 10 vezes. E aí a gente volta. Então é um contexto, né? É um contexto, exatamente. Com cada aluno eu trabalho de um jeito. E você acha que isso, assim, falta um pouco nas escolas? Entender que é um contexto? Acho principalmente na questão da educação inclusiva. Que assim, a gente costuma falar que que o aluno tem que estar apto à escola. Mas na verdade é o contrário. A escola, o corpo docente tem que estar apto àquele aluno. Então assim, a gente tem que ter uma formação profissional, né, uma competência para conseguir atender aquele aluno da maneira devida, para conseguir atender as necessidades daquele aluno. Porque assim, hoje em dia, eu falo assim, até mesmo por mim, né, pelo meu trabalho. Cara, para você ser professor, você tem que gostar. Não, assim, não tem meio termo. Porque você está trabalhando com ensino, sabe? Com transmissão de conhecimento. Então, assim, você precisa... E marca a vida das pessoas. E marca a vida das pessoas. Principalmente nas fases iniciais, né? De, assim, quando você está ensinando a ler, aquela pessoa ela vai lembrar de você o resto da vida. Eu lembro. É verdade. Entendeu? Das minhas, que me ensinaram a ler, a escrever. Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo e tem que procurar fazer bem feito. Até porque é uma coisa que é gratificante para você depois no futuro, entendeu? Eu sei que acho que não falta essa situação, né? Que às vezes a escola quer só ensinar, por exemplo, a ler ou a escrever e esquece... algo automático. Isso. Trabalhar no automático. Esquece que tem um contexto que tem que lidar com as crianças. Exatamente. E assim, é muito engraçado porque eu até brinco, né? Que a gente não é só professor. Uhum. A gente é professor, a gente é psicólogo, a gente é pai e mãe, a gente é tudo. Porque, assim, as crianças, principalmente, né? Elas não sabem lidar muito com as emoções, com o que elas sentem. Principalmente pós-pandemia, né? Assim, que foi um período que marcou todo mundo. Então, imagina as pessoas, assim, as crianças mais novas que não têm essa maturidade emocional, né? Não têm essa inteligência emocional desenvolvida, como que não tá a cabeça delas até hoje? Assim, já tendo passado a pandemia, isso deixou marcas, né? Deixou sequelas em todo mundo. Então, imagina nelas. E fora que, assim, é uma coisa que, a meu ver, atrapalhou muito de maneira geral. Por exemplo, assim, eu vejo alunos meus que hoje em dia a gente está também tão imerso, né, na tecnologia, depois da pandemia, isso tomou assim, uma proporção muito grande na vida de todo mundo. A gente assim, não vive sem celular, não vive... Né, a nossa vida está aqui, nosso trabalho está aqui. Mas assim, até as crianças mesmo, eu tiro assim, por alunos meus, eles também têm muita dificuldade em escrever, em ler, porque eles estão imersos em um celular. Tem acesso à informação de maneira muito rápida, TikTok, Reels, toda hora um ali. E para quem, por exemplo, TDAH, isso toma assim, uma proporção gigantesca, porque a sua concentração ali ela não está, né,
focada em uma coisa só, tá focada em vários pontos. E acaba não focando em nada. Exatamente. E você falou essa questão que você trabalhou, né, com esses irmãos de representatividade. Você provavelmente já trabalhou já trabalhou em outras crianças também. Sim. Você acha que isso... Você sente diferença, tipo, no interesse da criança? Quando ela se vê dentro, né, da história, quando ela se vê essa representatividade? Eu acho que torna o trabalho mais prazeroso, né? Até mesmo quando, assim, digamos, ela não gosta tanto de ler, né? Ela não vê tanta importância nisso. Mas quando ela se vê ali, eu acho que dá uma virada de chave, sabe? De, nossa, eu tô me vendo aqui. Mas isso eles aqui, se externam nisso? Os meus alunos, quando eles se viram, eles se externaram. Assim, foi engraçado que a irmã, né, que são 2 irmãos e uma irmã, ela chegou e falou assim, tia, essa bonequinha aqui é preta na folha de exercício. Eu falei, igual você. Aí ela, eu nunca vi em nenhum material meu uma boneca preta. É tudo branco. E aí, assim, quando ela falou aquilo, eu vi que ela falou, assim, surpresa, sabe? E ela gostou do que viu. E eu acho que é uma maneira de trabalhar em cima, né, da motivação deles, mas não só isso. De eles se enxergarem mesmo como indivíduos, sabe? Como a gente. Assim, como um todo, né? E não ter essa distinção. E aí um deles falou assim, mas ela é feia, a boneca. Eu falei assim, por que ela é feia? Não sei, ela é estranha. Eu cheguei e falei assim, não. Ela é bonita igual a sua irmã. Esse personagem negro aqui é bonito igual a você. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso desde pequeno. Trabalhar o letramento racial mesmo, né? Esse conhecimento, né? Da sua raça, assim, da sua raça, da sua cor, da sua etnia, né? De você se sentir parte mesmo daquela sociedade em que você vive. E como é que você insere, assim, essa pauta racial nas suas aulas? Então, tem todo um jeito, né? Porque também não... Não é direto, né? Não joga. Eu vou trabalhando, assim, de maneira bem sutil. Hoje vamos trabalhar uma leitura em voz alta, uma história bem interessante. Qual é a história, tia? Vou dar exemplo de uma que eu trabalhei com eles, né? Menina Bonita do Laço de Fita. E aí eu fui e falei como é que era a história, mostrei a capa. E aí eles gostaram. Aí é legal porque, assim, você começa a interligar as coisas, né? Quando viram a capa, viram a história, falaram assim, nossa, mas é parecida comigo. Ela é tão bonita, sabe? Aí você vai abrindo caminhos, entendeu? Assim, você tem que saber, né, criar o trabalho de uma maneira que seja até mesmo saudável e seja bem vista, né? Pelas pessoas que estão ali naquele meio aprendendo e enfim, se conectando por essa parte do ensino, né? Mas, assim, dá certo. É você ter tato, é você saber, assim, você ter sabedoria na hora... Né? Exatamente. Ali de entender, posso ir além ou não, vamos trocar. Exatamente. Você vai sentindo o aluno, né? Você vai conhecendo o aluno pouco a pouco. E assim, já tem um tempinho que a gente voltou nesse normal, né? Sim. Mas foi o que você falou, existe a dificuldade de todos os alunos, inclusive dos alunos do ensino médio. Sim. Mas assim, como professora, né? Como é que você acha que os profissionais eles podem trabalhar essa dificuldade? Eu acho que trabalhando muito em cima do diálogo com os alunos. É algo que infelizmente a gente não tem muito tempo para isso, né? Porque é tudo muito corrido, né? Assim, são muitas cargas horárias, são horários diferentes, mas eu acho que, assim, trabalhar principalmente em cima do diálogo com os alunos e fazer com que eles se sintam seguros com a gente, de tirar dúvida, sabe? De, não entendi a matéria, sabe? Assim, de trabalhar em cima da nossa didática mesmo, né? De uma maneira geral. Como ensinar a turma determinado conteúdo. Assim, trabalhar em cima disso. Tentar perceber onde que está ali a raiz do problema. O ponto fraco. Exatamente. Porque também, assim, com essa questão, né, da defasagem do aprendizado, muito adolescente, muita criança acaba ficando meio recuado, né? De falar que tá com dúvida. Sim, sente vergonha. Tem muito isso, né? Só que assim, é o que eu falo. A gente, né, professor, a gente faz parte do corpo docente, a gente tem que dar segurança pro aluno. A gente tem que se mostrar, né, apto àquele aluno, para que ele se sinta seguro com a gente, né? Para que possa tirar dúvida com a gente. E isso tudo é em cima da didática. Assim, é como você vai ensinar aquele aluno, é você trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira que você sabe que vai conseguir prender a atenção daquele aluno. Entendeu? Não trabalhar de maneira... Obviamente que, assim, isso também vai muito, né, das metodologias. Tem metodologia tradicional, que é aquela coisa, né, padrão. Matéria no quadro, cópia.
Mas não é só isso. Você pode trabalhar com atividades que sejam dinâmicas, sabe? Que chamem a atenção daquele público. Tem a metodologia construtivista, que é você deixar o aluno andar, né, da maneira dele, andar com os próprios pés, né? Fazer, ele mesmo, ele que constrói ali a história dele, a trajetória dele. Mas, independentemente, você também tem que botar ali limites. Então, assim, você vai trabalhando em cima do que aquele aluno mostra para você que é necessário na vida dele. E o aluno sempre te mostra, você tem que estar atento a ele. Mas ele sempre te dá ali os caminhos. E os pais em casa? O que você acha que os pais podem fazer? Acho que os pais, eles têm que trabalhar em conjunto com a gente, né? E, principalmente, assim, eu acho que o principal na parte dos pais é eles acreditarem no poder da educação sobre a vida dos filhos deles, né? Você acha das que crianças. Muitas pessoas não acreditam? Eu acho que, nem que não acredite, mas eu acho que não dá o devido reconhecimento, mas por uma questão mesmo da cultura do nosso país. Como assim? De educação não ser tão importante assim. De, por exemplo, é muito mais importante, assim, exemplo, né? Colocar o aluno para fazer uma escolinha de futebol. Assim, tá com dúvida, tá com dificuldade em matemática, que é uma coisa que, né, é o horror de, pelo menos o meu, sempre foi. Sempre fui horrível. Que faz letras? Não, exatamente, gente. Eu com exatas sou uma negação. Mas, assim, tem dificuldade em matemática. E o pai percebe aquilo. Assim, né, como eu falei, os alunos sempre mostram. Mas o pai que não dá devida atenção, às vezes está com a vida muito corrida, isso acontece, gente. Mas, assim, é muito mais importante para aquele pai o filho estar na escolinha de futebol. Depois a gente vê uma aula particular, depois a gente vê de colocar no explicador, o que seja. Mas no momento não precisa e vai deixando. E aí aquela dúvida vai virando uma bola de neve. Vai se agravando. Vai se agravando. Então, assim, claro que não é, né, generalizando. Tem muitos pais, assim, que estão super parceiros, que acreditam e que investem. E eu admiro muito, né? E são esses que a gente precisa ter ao nosso lado. E trabalhar em cima dos que ainda não têm essa visão. Mas eu acho que é muito mesmo da cultura, de pessoas, assim, que, num geral, não valorizam da maneira devida a educação. Sabe? Assim, eu tiro, por exemplo, por vídeo no Instagram, né? Você postou um vídeo super interativo, super educativo. Pode ter certeza que a quantidade de likes, de visualização, né, que vai ter aquele post, não é o mesmo de um menino que eu vi há um pouco tempo. Acho que ele tinha 6 anos. Fez um maior sucesso o vídeo do garoto. Ele com uma música de funk no fundo e ele falando como se já fosse adulto. A visibilidade que aquele vídeo deu, gente, assim, as pessoas compartilhando e comentando e achando aquilo lindo. E aí uma postagem de uma menina, né, que tem uma boa dicção, que já, né, fala inúmeras palavras, não tem essa visibilidade toda. Por quê? Entendi. Entendeu? Dá mais importância pro entretenimento, digamos pro entretenimento, exatamente. Ele é mais interessante, né? Assim, ele chama mais atenção. É engraçado que tem um aluno meu, ele é do Fundamental 2. Ele é do 9º ano. Eu tava explicando, né, uma matéria, e ele chegou do nada e falou assim: pode fazer uma pergunta? Eu, pode. Já com medo, né? Aí ele chegou e falou assim: por que a gente tem aula de português se já sabe falar português? Aí eu olhei pra ele e eu pensei e falei assim: gente, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Eu falei: então, tem uma diferença entre português, o idioma, e a língua portuguesa, a disciplina. Aí ele: tá, mas qual é a diferença? Porque assim, eu não vejo sentido nisso. Eu já falo português, eu tô falando aqui com você, falando com meus colegas. Aí eu, tá, tudo bem, mas assim, você precisa aperfeiçoar a sua comunicação, a sua escrita, né? Assim, é todo um contexto. Quando você for prestar, sei lá, um vestibular ou participar de uma entrevista que precisa, né, de uma comunicação, de uma boa oratória, de uma boa escrita, como é que você vai dominar isso se você não der a devida importância para a disciplina? Aí ele: é verdade. Faz sentido. Tá vendo? Tipo assim, a gente falando de pais ainda, a gente fala-se muito hoje de inversão de valores, né? Sim. Que muitas vezes alguns pais transferem para a escola e para os professores a responsabilidade que é deles. O que você acha que, na sua opinião, o que o aluno ele já deve vir de casa? Assim, eu acho que é uma questão da criação, né? De já ter claro que também depende muito da idade. Quando você é muito novo, você não vai ter essa noção, obviamente. Mas quando você já é maior,
você ter essa percepção de que, assim, a educação que você aprende em casa é diferente da que você aprende na escola, né? Na escola é conhecimento, é cultura, enfim. Eu acho que os pais têm que trabalhar em cima disso, trabalhar em cima do que realmente é dever do professor. É ali trabalhar em cima da rotina, trabalhar em cima do conhecimento, trabalhar em cima das experiências, né, que ele vai ter ali dentro de sala, dele como indivíduo, né, dentro de um meio, de uma sociedade, mas trabalhar isso dentro de casa para que o aluno possa externar isso na escola e possa construir isso dentro da escola, entendeu? Mas você acha que, tipo assim, qual a maior dificuldade hoje que um professor enfrenta nessa situação de inversão de valores? Olha, eu acho que é mais na parceria do pai, assim, no dia a dia mesmo do aluno. Do pai conseguir separar o que é de responsabilidade dele, ou seja, manter ali a rotina do aluno dentro de casa, né? Por exemplo, eu tô aqui dando tal matéria, eu tô aqui dando tal conteúdo, e o aluno tá com muita dúvida. Eu vou procurar sanar essas dúvidas dentro de sala de aula. Mas é um serviço que, assim, não depende só de mim, né? Depende também... Continuar. É uma continuação. E aí, como que a gente faz isso? Você dá continuidade àquele estudo dentro de casa. Mas se o pai não tá com tempo para controlar, né, a rotina do filho, não tá com tempo para chamar a atenção, para ficar em cima, para intervir quando necessário, aquele aluno só vai estar estudando dentro de sala. E aí, como é que ele vai evoluir? E aí você chega, né, junto com os pais, dá feedback. E aí conversa. Seu filho tá com essa dúvida, seu filho tá com isso, isso, tem que trabalhar em cima disso. Ele tem rotina de estudo em casa? Não tem. Chega em casa, assim, tudo bem, gente, assim, é uma coisa cansativa, né? Eu já passei por isso, eu já estudei integral, vestibular, né? Ficar o dia inteiro na escola é muito cansativo. Eu super entendo, eu me coloco no lugar dessas crianças, né? Desses adolescentes. Só que precisa de uma rotina, tudo na vida é rotina. Então, assim, se o aluno naquela fase, né, que assim, é um pouco mais tranquila, né, de que assim, você só tem que lidar com o estudo, digamos assim, de responsabilidade que seja maior, naquela fase é só o estudo, se naquele momento ele não tem essa rotina, imagina quando ele ficar mais velho. De ter outras demandas, né, como é que vai ser? Se o pai também não trabalhou em cima daquilo com o filho já dentro de casa, né? Não construiu aquela rotina, não construiu aquela disciplina. Aquela responsabilidade também, né? Responsabilidade. E eu tenho alunos que eu vejo claramente que, assim, não tem uma rotina. Que estuda quando quer. Mas, assim, tem tempo pra ficar no TikTok, tem tempo pra ficar jogando online. Como é que ele tem tempo pra estudar? Assim, nem que seja meia hora. Todo dia meia hora, né? Isso daí acaba sendo mais fácil, né? Às vezes, para os pais é mais fácil deixar no telefone do que você tá junto estudando. Exatamente. E aí vem toda essa cobrança em cima dos professores, já que é o nosso papel, né? Por isso que dá a inversão de valores. A inversão de valor. E aí os alunos veem isso e o que eles fazem? Eles acabam reproduzindo o que vem dos pais. Mesmo que seja inconsciente, mas acaba reproduzindo. É ressonância, né? Exatamente. E qual é a função da escola na vida dos alunos? Bom, a função da escola, como é o contexto também, né, é trabalhar em cima da construção daquele indivíduo ali, trabalhar em cima da formação profissional dele, da formação acadêmica, da formação intelectual, trabalhar o pensamento crítico, né, daquele aluno, não só dentro da escola, mas como fora também, de você trabalhar em cima, assim, do seu poder de autonomia em se questionar, né, em questionar situações da sociedade onde você vive, acho que como um todo. Esse é o papel da escola. E também, claro, trabalhar a parte da socialização, né? Da interação, de você com o meio, de você com outros colegas. E qual é a maior dificuldade hoje que a escola enfrenta em relação aos pais de hoje em dia? A inversão de valores que você mencionou, eu acho que é, assim, o ápice mesmo, né? De todas as problemáticas que tem por trás. A falta de parceria deles com a gente mesmo. Acho que também falta um pouco mais disso. E eu acho mesmo da importância, assim, eu acho que do esforço deles. Assim, falta um pouco disso. Eu acho que um pouco mais de interesse da parte deles em querer chegar junto, em querer entender qual é o problema que está ali. Superficial. Tá muito superficial. O que eu também acho que pode ter ligação com a pandemia.
sabe, assim, essa questão de que algumas coisas mudaram, né, assim, na nossa rotina, mas que já passou. E, assim, a vida agora tá continuando. E a gente correr atrás do prejuízo, digamos. Mas eu acho que falta muito isso. Eu acho que falta essa parceria dos pais. Num contexto mesmo, sabe? Assim, de querer chegar juntos, de querer entender o que está acontecendo ali com aquele aluno, que antes de tudo é o seu filho, e que está passando por várias problemáticas e que precisam do devido suporte. Se caminhar lado a lado, né? Tipo assim, Caminhar não transferir lado a lado. a responsabilidade. Eu sempre falo assim, gente, é um trabalho em conjunto. Assim, aula particular, né? Eu não faço milagre. Assim, eu vou fazer minha parte, mas o aluno tem que fazer a dele e os pais têm que fazer a deles. Sim. Porque senão você não vai ver resultado. Em relação assim, aos pais no seu projeto, como é que é a reação dos pais depois que as crianças entram? Qual o feedback? Eu fico muito feliz, porque graças a Deus, assim, são todos bem positivos. Eles agradecem muito, e assim, eu fico feliz porque é muito gratificante, né? É até o que eu falo, que professor, ele ganha pouco, mas se diverte, é aquilo, ele ganha pouco, mas se diverte, ele fica feliz pela conquista dos alunos, né? É um retorno muito gratificante, pelo menos pra mim, é muito gratificante. Eu fico muito feliz quando o pai chega até mim e agradece. Nossa, Bia, meu filho tá lendo. Sabe, antes ele não conseguia ler nada. Nossa, Bia, agora o meu filho consegue fazer uma boa redação. Meu filho consegue entender o que está lendo, né? Consegue entender o que está escrevendo. Consegue ter concentração, consegue trabalhar em cima da rotina, consegue ter postura. Isso tudo é muito gratificante para mim, porque eu consigo ver, assim, é meu parâmetro, né? Eu consigo perceber que eu estou fazendo um bom trabalho. E a criança está evoluindo? Não só para mim, né? Mas como pro aluno mesmo, para os pais do aluno, né? É um trabalho que acaba recompensando todos que estão ali dentro. Para a vida, tá evoluindo, né? Exatamente. E o que você acha, assim, essencial para um profissional de educação hoje em dia? Primeiramente, ele tem que ter amor pelo que ele faz. Porque, assim, se você tá indo em busca do dinheiro... E esqueça, não é pelo dinheiro que você tá ali, tá pelo amor mesmo pela profissão, sabe? Você tem que amar o que você faz, porque você trabalha com conhecimento, com vidas, né? Com a evolução das pessoas. E não é só assim, eu acho que até mesmo a questão da leitura, né? Que no outro dia eu li uma coisa muito interessante sobre isso, que o mais importante que você ensinar a ler é você ensinar como ler. E eu acho que o trabalho de professor é isso, assim, mais importante que você transferir o conhecimento, né, é você aprender com aquele aluno, sabe, que está sendo ensinado por você. É você criar ali uma parceria, você criar ali uma zona, uma rede de apoio, sabe, uma zona de uma zona de acolhimento mesmo, sabe, do aluno se sentir seguro com você, do aluno ter você além de um professor, sabe assim, de uma pessoa que seja uma referência para sua vida, sabe, uma inspiração mesmo, profissionalmente, academicamente, enfim. Mas isso também hoje em dia acho que está mais comum, né? Sim. Talvez eu acho assim, na nossa época, os professores eram mais... mais restritos, mais reclusos. Hoje em dia não, eles são mais próximos. Né? Hoje em dia o professor tá mais que eu acho que é imprescindível, gente, de ter. Claro que assim, você tem que delimitar, né? Obviamente, as relações. Sim, mas eu acho que quando você torna aquele ambiente um ambiente favorável pro aprendizado, né? Tudo flui com mais facilidade, sabe? Então, eu acho que isso é imprescindível para qualquer professor, né? Para com qualquer aluno. E assim, independente de idade, de série, qual a importância de trabalhar, você acha, né? De trabalhar com a representatividade em sala de aula? Independente. Eu acho que é uma questão, assim, não só nossa, interna, né? Historicamente falando, ou socialmente. Mas eu acho que uma maneira de a gente ser visto mesmo como ser humano, assim, de a gente conseguir se enxergar positivamente, sabe? Dentro da sociedade. Você acha que isso é muito complicado? Assim, se ver positivamente? No caso... Você se refere à parte da pauta racial? Acho que dependendo do aluno, né? Dependendo do que ele já passou também, assim, das situações pelas quais ele já passou, eu acho que é mais complicado do aluno conseguir internalizar aquilo. Porque tem aluno e aluno, né? Tem aluno que ele já externa. Sim. E tem aquele que já guarda. Exatamente. Você já teve algum aluno assim que, sabe, você falou assim, por conta da pauta ou por conta de tratar da representatividade, eu consegui falar uma coisa, eu consegui me posicionar, falar que eu não gostei de tal coisa?
Já, assim, na verdade, eu não cheguei a ter aluno que me falou isso. Eu tive amigas que vieram falar sobre isso comigo, porque eu já trabalhei como criadora de conteúdo digital, né? Antes de ter a página de professora e tudo mais, eu tinha uma página de conteúdo digital, minha página pessoal, que eu falava muito sobre racismo, sobre representatividade, sobre protagonismo negro. Então, amigas minhas que também são negras já vieram pra mim e falaram isso. Na parte educacional, nesse segmento, não. Mas acredito e eu espero muito que eu chegue nesse nível com eles, né? Vou ficar muito feliz. E Bia, assim, onde que as pessoas te encontram? Como é que é a página? Se alguém quiser ter aula com você, você dá aula online também, não? Dou aula online. Como é que funciona? Dou aula online também. Eu trabalho pelas plataformas, né? Zoom, que foi a que a gente usou muito durante a pandemia. Tem o Teams também, plataforma Teams. E tem o WhatsApp, só que assim, o WhatsApp acaba sendo algo um pouco mais restrito, né? Dependendo ali da intimidade que você tem com a pessoa. Exemplo, não tá com conexão boa aqui, então a gente tenta por WhatsApp. Mas é uma coisa um pouco mais intimista, né? Então, assim, é mais específica. Mas aí eu dou aula online, dependendo também do conteúdo, dependendo da disciplina. E os valores acabam sendo diferentes, né? Do presencial e do online. E eu trabalho em cima do conteúdo, monto conteúdos no PowerPoint, né? Faço slides, compro até mesmo mapas mentais, que eu gosto de trabalhar com essa parte, né? Que facilita a compreensão. Eu compro materiais de professores que são super, assim, renomados, conhecidos, né? Até mesmo para valorizar um pouco mais o meu trabalho. E funciona assim, a aula online funciona assim. E a presencial também funciona dessa maneira. E você dá aula online para Vila Valqueire? Dou aula em Vila Valqueire. E nas adjacências também. E como é que é a sua rede social? Como é que as pessoas te encontram? Bia.prof. E lá tá tudo. Tem dica, você também dá lá? Dou dica. Dou nos stories também e também tem meu feed. Tem vídeo lá, tem fotos também. E você dá dica pra galera de vestibular? Assim. Dou também. Essas dicas eu dou mais em story, porque eu gosto de fazer também exercício. De botar enquete. Aí, eles adoram, né? Porque eles se sentem desafiados. Aí eu gosto bastante de trabalhar em cima disso. Então, @bia.prof. Prof. Isso. Olha, espero que você tenha gostado, adorei te conhecer, adorei conhecer um pouco da sua também. História. Espero que você tenha gostado um pouco de Araruama. Gostei bastante. Foi uma experiência, assim, tá sendo uma experiência muito válida. Que bom, né? Então, acho que os pais não passem mais, né, a responsabilidade de quem não é. Sim. Né? Cada um tem a sua própria responsabilidade. Exatamente. Fiquem atentos às crianças, né? Acho que quem tem que estar atento às crianças é em casa. Sim, com certeza. Que precisam desse olhar cuidadoso, né? Bia, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Lu. Gostei bastante. Ah, que bom. Então é isso, gente. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. Um beijo. Até a próxima.